Jogo no Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira prepara uma arma secreta, mais um plano para tentar o que pode ser a quarta virada consecutiva do Palmeiras em uma final de campeonato estadual em busca de mais um título. O que será que vem pela frente contra um timão que também tem dúvidas importantes? Será que os dois carrascos recentes do Palmeiras em derbys vão para o campo nesta finalíssima em Itaquera? Uma virada histórica do Palmeiras, o que seria a quarta do Verdão consecutiva em uma decisão de campeonato estadual e que poderia dar justamente este tetracampeonato paulista inédito para o Palmeiras nesta competição. Afinal, um tetracampeão paulista na era profissional, na era de Federação Paulista de Futebol, nunca aconteceu. Somente lá atrás, quando era uma associação paulista de futebol, algo completamente diferente, quando o clube paulistano conquistou 4 títulos em sequência, que tivemos alguém vencer o Campeonato Paulista por 4 vezes consecutivas. Portanto, é uma missão daquelas e o que pode ser uma grande epopeia para o Palmeiras e os comandados do técnico Abel Ferreira, que prepara uma arma secreta, um plano para, quem sabe, tirar do prumo Rogério Micheletti e todos os corintianos da frente. O que será que o Abel vai aprontar? O que será que eu descobri nessas últimas horas que pode ser muito importante? O que será que o Palmeiras tem pela frente? Calma, fiquem tranquilos que eu vou contar tudo. E do outro lado, já que o Micheletti correu, fugiu, não sei onde ele tá, eu também vou falar um pouquinho do que o Corinthians pode aprontar para cima do Palmeiras e tentar tirar de cena essa oportunidade do Verdão conquistar o que seria este tetracampeonato inédito. Corinthians que, quando foi em 2018 e tinha perdido o primeiro jogo, inverteu o placar de volta e ganhou nos pênaltis. Só que a decisão foi no Allianz Parque. Por isso que o Corinthians não quer de forma alguma que este troco seja dado justamente pelo Palmeiras, com todo esse case envolvido em Itaquera na próxima quinta-feira. O Corinthians quer continuar sendo este time que, quando chega a derby, pimba, martela um rival. E o Palmeiras tem que parar de ser a ONG do Corinthians, né? Toda vez que o time tá mal, que o Corinthians tá pra se afundar, vai lá o Palmeiras e puxa o Corinthians. Tá enchendo o saco isso do torcedor. Então vamos falar tudo a respeito deste derby, as informações de Palmeiras, principalmente também de Corinthians, mas, né, Micheletti? Eu sei que você é uma figura maravilhosa, bondosa, mas ao mesmo tempo você tem 25 pinos a menos, né? E aí é por isso que você proporciona cenas como essa. Mas ao mesmo tempo, você também me traz uma informação super importante e ao mesmo tempo preocupante pro torcedor do Palmeiras e obviamente pro torcedor do Corinthians, extremamente animadora. Garro e Yuri Alberto, 2 carrascos recentes do Palmeiras. Lembrando no passado, o Campeonato Paulista, aquele jogo de empate, Palmeiras e Corinthians, o que acontece? Empate em 2-2, Garro marca gol no Palmeiras no finalzinho para garantir o empate do Corinthians. Jogo épico, Corinthians com a menos, etc e tal, tá? Aí vem Campeonato Brasileiro também do ano passado. Corinthians vence o Palmeiras 2-0 no retorno, se salva naquele jogo que eu brinquei da ONG, que o Palmeiras foi lá e ajudou o Corinthians, com gols de Garro e Yuri Alberto. Recentemente também, primeiro turno de Campeonato Paulista, 1-1, gol marcado por quem? Yuri Alberto no empate no Allianz Parque. E aí, obviamente, todo mundo já viu, já sabe o que aconteceu no último domingo, a decisão do Campeonato Paulista, 1-0 Corinthians, gol de Yuri Alberto. Esses dois jogadores estavam com problemas físicos. Ainda estão, é verdade, mas Rogério Micheletti crava na informação apurada por ele. Os dois vão pro jogo e o Corinthians vai ter força máxima contra a equipe do Palmeiras. Meu Deus do céu, torcedor do Palmeiras, se segure, porque eu também vou contar o que o Palmeiras tem para tentar tirar da frente esta zica corintiana, né, desses dois grandes e bons jogadores, Garro e também Yuri Alberto, mas, obviamente, que é uma grande informação para um Corinthians que espera quebrar essa sina do Palmeiras recente de, nas decisões de Campeonato Paulista, ter invertido resultados para ser campeão. E além de tudo, o pior é isso, Micheletti continua mandando mensagem aqui, tá bom, Micheletti, vou te colocar no ar de novo, porque o Micheletti diz que, além de Garro e Yuri Alberto, o Corinthians tem uma outra mandinga
Já não bastou São Jorge no domingo, mas uma outra mandinga para fazer muita questão de que esse título não saia de Itaquera na próxima quinta-feira. Eu tô falando para vocês, cara. Eu tinha que ganhar dobrado, triplicado por insalubridade, justamente por ter que aguentar o Rogério Micheletti agora correndo atrás de galinhas da Angola. Já não basta São Jorge, já não basta toda a fé corintiana de diversas religiões, agora indo o cara traz galinha da Angola, e que deu certo em algumas oportunidades de fazer o Corinthians campeão lá com Vanderlei Luxemburgo no final dos anos 90. É, Rogério Micheletti, mas contra essas galinhas de Angola, o Palmeiras tem do outro lado um plano de Abel. Aqui, ó. Plano este que passa simplesmente pela entrada de Maurício, cara que neste ano estava decidindo em favor do Palmeiras, artilheiro do Palmeiras nesta temporada no Campeonato Paulista, que fez gol, abriu o placar do derby contra o Corinthians naquela situação chata de ter empatado 1-1 em casa, mas Maurício, que se machucou, né, na região da clavícula no jogo contra o São Paulo há um mês, está treinando com o time para atuar e... anotem, tá? Está treinando entre os titulares. Portanto, vai depender agora de Abel Ferreira escalar ou não como titular, mas Maurício está garantido para o jogo contra o Corinthians na próxima quinta-feira. E aí, tem um outro detalhe. Além do Maurício poder desafogar o Rafael Veiga para jogar com Estevão e Vitor Roque, tem uma outra arma preparadíssima para pelo menos estar ali azucrinando a pressão corintiana. A cabeça de Ramon Dias e também do Rogério Micheletti. Paulinho está sendo preparado para pelo menos integrar o banco de reservas do Palmeiras e por que não, tá? No que depender de uma necessidade do Palmeiras, entrar em alguns minutos no segundo tempo para ajudar o Verdão a buscar esse título que seria maravilhoso e sonhado, o tetracampeonato. Portanto, o Abel, viu, meu caro Rogério Micheletti, tem essas duas armas. Maurício e Paulinho sendo trabalhados para quinta-feira com quase 100% de chance do Maurício, o Paulinho um pouco menos, mas pelo menos o Palmeiras trabalha para levá-lo ao banco de reservas e quem sabe entrar em um eventual momento crucial da partida. Meu amigo Micheletti, quero saber aí de você, já tá tremendo, já tá com medinho desses dois que podem sim fazer com que o Palmeiras inverta este peão e quem sabe saia com o título paulista dentro de Itaquera? Quero ver você aí, ó. Olha, você que acompanha o Pod Derby, se não viu a minha primeira passagem ali, justamente no estádio, na entrada do estádio Santa Cruz, agora a gente está dentro do estádio Santa Cruz. Estádio Santa Cruz que foi palco da grande final do Campeonato Paulista de 1995 entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganhou por 2-1. Teve aquele gol de Nilson pro Palmeiras no segundo tempo, mas aí o Marcelinho Carioca naquela magistral cobrança de falta empatou o jogo e o Erivelton já na prorrogação, naquele chute sensacional naquele gol ali, garantiu o título ao Corinthians em 1995, o time que era dirigido pelo Eduardo Amorim em cima do Palmeiras. Então, para você que acompanha o Pod Derby, um pouquinho da história e também para o Facicani, né, para relembrar, afinal de contas, o Palmeiras já perdeu aqui. E será que agora, em 2025, vai se repetir a história de 95? Vamos ver. Pod Derby aqui com a gente, comigo, Rogério Micheletti, com Felipe Facicani. Pod Derby original é aqui, com o Facicani e com o Micheletti, tá bom? Ai, 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 Rogério Micheletti, não ache que eu tenha medo dessas mandingas toda, de Dr. Sócrates, de Estádio Santa Cruz 95, de Galinha da Angola, tá bom? Futebol também ainda, graças a Deus, se resolve dentro de campo. Também, claro que não descarto nenhuma intervenção espiritual em vários momentos, mas ainda dentro de campo. Corinthians tem Garro, Corinthians tem o Roberto, ambos confirmados. Palmeiras com o Maurício praticamente confirmado e pode ter Paulinho. Ou seja, os dois times vão
ao máximo que podem com o que esses técnicos querem escalar de ideal dentro de campo. Palmeiras na força-tarefa de trazer Estevão, Everton, todos aqueles convocados, Richard Rios, Facundo, Emiliano das seleções, o Corinthians com o Romero e etc e tal, ou seja, todo mundo virá, né, no mesmo dia, entre terça e quarta-feira, depois das eliminatórias, para jogar a partida de quinta-feira. E aí o desafio está lançado. Quem vai levar a melhor? Quais armas têm mais peso? Yuri Alberto e Garro jogando pelo Corinthians ou Palmeiras com a volta de Maurício e, quiçá, a participação de Paulinho? Quem vai ser campeão paulista? Quem leva a melhor? Palmeiras já de olho na final do Campeonato Paulista, quinta-feira que vem, dia 27, contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Tá em desvantagem, precisa vencer, quer levar mais um título paulista, o inédito tetracampeonato, e o Abel Ferreira vai montando essa equipe. Tem uma surpresa no treinamento, PVC? Eu quero saber como é que está a situação do Maurício, que se machucou, infelizmente, vinha muito bem na temporada, se lesionou, mas está voltando. Como ele está? A gente esbarrou nesse assunto ontem, né? Mas eu acho que a cada dia está ficando diferente o noticiário, que não significa que ele vai para o jogo, mas o noticiário é cada vez mais otimista. Ou seja, o Maurício foi para o campo. De ficar à disposição. O Maurício foi para o campo, o Maurício está treinando no campo, o Maurício tem ainda 9 dias para decisão, o Maurício tem chance de ir para a decisão, para ser titular, para ser reserva, para fazer o que o Abel quiser. Não dá para cravar que o Maurício vai, mas o noticiário está vindo um dia depois do outro e a gente está vendo que tem um processo de evolução. Então tem uma chance do Maurício ir para Itaquera para jogar contra o Corinthians. O Maurício foi o grande destaque do início do campeonato e foi quem fez gol no Corinthians pelo Palmeiras nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos, só um jogador do Palmeiras fez gol no Corinthians, o Maurício. Ele ainda é o artilheiro do time na temporada, com 5 gols, junto com o Estevão. Ele se machuca em fevereiro, ele lamenta muito essa lesão, né? Até porque ele vinha num ótimo momento da temporada. Será que ele pode surpreender nessa recuperação até a semana que vem, Hernan? A ideia é essa. E assim, o Maurício, ele já teve, por exemplo, uma recuperação rápida no final da temporada passada. Ele estava num baita de um momento quando o Palmeiras consegue aquela arrancada e começa de fato a brigar pelo título. E aí ele tem uma lesão e o Maurício, assim, poxa, que azar, né, também, né? O jogador, quando ele está atingindo o ápice de um momento muito bom, tem uma lesão. E aí o Palmeiras consegue fazer uma recuperação rápida com o jogador, tinham dado 3 semanas, mais de 3 semanas, ele consegue um tempo rápido de recuperação e ele volta. Só que aí o Palmeiras não consegue, perde aquele jogo pro Botafogo no Allianz e aí o título praticamente fica sacramentado pro Botafogo. E a volta do Maurício nesse jogo de Itaquera pode ser uma excelente notícia pro torcedor de um jogo que você precisa fazer um resultado, você precisa inverter ali um placar. Então, assim, não vai me surpreender se o Maurício estiver em campo, mas a grande tendência hoje, pelo trabalho que ele vem fazendo, pelo desenvolvimento dos treinamentos, é ele ficar à disposição. Essa é a boa notícia, mas agora tem a ruim. Marcos Rocha, lesão na coxa esquerda, tá fora da final. E aí, Mike entra, como é que vai ser isso? O Mike entra, a gente sabe que em relação ao jogo do ano passado, da final contra o Santos, só 3 titulares iguais. Com o Mike são 4 titulares iguais, o Everton, Mike, Murilo e Rafael Veiga. Parece que o time não mudou, mas mudou o time em comparação com um ano atrás. Menos de um ano, porque a final foi dia 7 de abril e a final agora vai ser 29 de março. Então tem uma mudança importante. Eu acho que faz falta o Marcos Rocha. Grande parte da torcida está de nariz torcido com ele, mas ele jogou muito bem contra o São Paulo, vinha jogando muito bem. Mas eu vi palmeirenses na redação lamentando muito, viu, PVC? Ele está na minha seleção do Paulistão, Marcos. Ele está muito bem nesse Campeonato Paulista, né? E assim, o Giai está um pouquinho atrás nessa corrida. O Jair é um jogador que chegou com muita expectativa, um bom lateral do São Lourenço, jovem, um jogador que pode te dar mais de uma função dentro do campo, mas ele de fato é um jogador que acabou entrando no final da fila pela falta de confiança, pelas atuações que foram ruins, e o Abel, até para proteger o jogador, que é muito jovem e que o Palmeiras vê muito potencial, coloca ele no final da fila. E o Mike é um jogador que o Abel gosta muito. Só que o Mike é um jogador que tem uma característica
ofensiva, né? Ele é um marcador, mas nas últimas temporadas ele tem dado ao Palmeiras muito mais uma característica ofensiva do que defensiva. Então vai ter que mudar um pouquinho o jeito. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem mais forte para mim é que o Marcos Rocha é o grande líder do time. E principalmente com a ausência do Gustavo Gomes, é o maior líder do time. Ele faz parte dessa espinha dorsal, dessa era vencedora do Abel. Ele, o Gomes, o Everton, o Veiga também, são alguns dos poucos que estão, né, nesse período todo aí, nesse momento tão vencedor do Palmeiras. E nesse período de renovação, de reformulação, em que estão saindo alguns jogadores, chegando outros, é muito importante a presença de um cara como esse. E ele exerce isso. Acho muito legal essa maturidade do Marcos Rocha nesse momento da carreira, como ele dá exemplo para os outros. O Palmeiras tem isso, né? Tem essa filosofia de quem já está lá há mais tempo, dá essa moral, passa toda essa responsabilidade para os mais novos, dá esse exemplo. Então isso é interessante, faz parte dessa cultura desse Palmeiras vencedor. Agora, já que estamos falando de lateral, André, das possibilidades, quem o Abel tem Giai, tem Mike, tem Marcos Rocha, tem Piquerez, tem Vanderlan. Será que pode pintar mais um por aí? É legal isso aí, porque começou muito assim nas redes sociais, porque os torcedores são curiosos, né? Um monte de torcedor começou a me marcar num post onde uma página descobriu que o Léo Holanda, que é um dos advogados do Palmeiras e que está muito trabalhando ali próximo ao Anderson Barros no departamento de futebol, começou a seguir o Mauro Júnior. O Mauro Júnior é um lateral que ele começou como ponta a carreira dele e ele foi muito jovem para o PSV da Holanda. Caio Paulista. Tipo Caio Paulista, só que ele é lateral. Já jogou no meio campo e tal, tá aí a foto dele. Mauro Júnior, ele vai fazer 24 anos agora, no dia 6 de maio. E ele é um jogador muito, muito promissor. Foi cedo para a Europa e ele está em fim de contrato lá no PSV. Ainda não tem nenhuma notícia de que vai renovar. É um jogador que tem mercado pela Europa, é bem verdade. E é um jogador polivalente. É um jogador que tem muito a característica de contratação, tem muito a marca desse mercado do Palmeiras. Jogador jovem que pode te dar mais de uma função e tudo mais. E aí ficou aquela coisa, mas será que tem alguma coisa? Será que o Palmeiras está de olho? E aí eu fui checar com um, checar com outro, tal. Me custou essa apuração, até que eu consegui chegar na informação. Chequei com mais de uma fonte e a história é a seguinte: não tem nada quente nesse momento, mas o Palmeiras, 1 mês e uma semana atrás, fez um contato para saber condições e não passou disso. Não teve promessa do tipo, vamos negociar, vamos fechar, espera abrir a janela e vamos voltar a conversar. Foi um telefonema, uma ligação, né? Não me disseram se foi telefônico ou de vídeo, mas foi uma ligação falando assim, foguinho no Instagram? Foi um contato. E aí ficaram sabendo das condições e a história parou ali. Então, assim, o Palmeiras soube das condições e é um lateral, pensando que o Vanderlan é um jogador que tem mercado, né, na janela próxima pode pintar oferta. O Piquerez é um jogador de nível de seleção, que vai para a Copa com o Uruguai, tem mercado, e o Caio Paulista está emprestado. Então, assim, o Palmeiras está de olho num jogador nessa posição. E por que não o Mauro Júnior pode ser esse jogador? Que é um jogador que é uma oportunidade. Essas condições não interessaram ou ficou meio de baia ali? Vamos ver. É assim, vai ficar livre no mercado no meio do ano. Já pode assinar um pré-contrato. Pô, que legal, bacana. Tem mercado na Europa? Tem. Inclusive no PSV. Inclusive com uma renovação do PSV. Uma extensão de contrato. Jogou 8ª de final do Champions League. É interessante, PVC? É bom jogador. O Júnior é bom jogador de Champions League. Jogou 8ª de final, o PSV está bem na temporada. Então é um jogador que pode ser útil. Só que ele é extremamente ofensivo. Entender o que vai acontecer. O Piquerez é indiscutível na lateral esquerda do Palmeiras hoje. Sim. Enquanto ele estiver ali. Como fez falta quando estava machucado, né? Nossa. E voltou, tanto que ele voltou rápido porque precisava dele. O Vanderlan, eu acho o Vanderlan um bom jogador, mas a torcida torce o nariz para ele. Então é um jogador. Só que o Mauro Júnior é um jogador meio Caio Paulista. Ou seja, ele tem uma formação de ataque e às vezes pode defender, precisar dele um pouco mais na defesa.